Na Bíblia, um profeta é alguém chamado e enviado por Deus para transmitir a sua mensagem ao povo. O profeta não fala de si mesmo, não busca a sua própria glória, mas fala em nome do Senhor. Em Deuteronômio 18:18, Deus disse a Moisés: "Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar." Ou seja, o profeta verdadeiro fala aquilo que vem de Deus e não aquilo que nasce do seu coração. Amós 3:7 também afirma: "Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas." Isto mostra que, ao longo da história, Deus sempre usou profetas para revelar a sua vontade, advertir, corrigir e preparar o seu povo. Um profeta é, portanto, a voz de Deus para os homens. Ele não é maior que Cristo, não é maior que a palavra, mas é um servo que aponta para Deus. Apocalipse 19 deixa isso claro. João diz: "O testemunho de Jesus é o espírito da profecia." Tendo isto claro, podemos agora refletir sobre a questão que muitos levantam. Existiria apenas um profeta verdadeiro em toda a terra, como alguns dizem? Ou a Bíblia mostra que Deus derrama o seu espírito e levanta muitos profetas para cumprir os seus propósitos? Bom, nos últimos dias, muitas vozes têm se levantado dizendo: "Eu sou o único, eu sou o escolhido, eu sou o verdadeiro profeta." Mas será que a Bíblia confirma essa exclusividade? Será que só pode existir um profeta verdadeiro? Ou será que estamos diante de mais um sinal de engano tão comum no tempo do fim? Se olharmos para a palavra de Deus, veremos que ele nunca limitou a sua voz a uma só pessoa. No Antigo Testamento, por exemplo, Elias profetizava, mas não estava sozinho. Havia Eliseu, havia Jeremias, Isaías, Micaías e tantos outros que foram levantados pelo Senhor. Então, sempre houve vários profetas ao mesmo tempo, porque Deus reparte os seus dons conforme o seu querer. O Novo Testamento confirma a mesma verdade. A igreja em Antioquia tinha vários profetas. Judas e Silas eram profetas. As 4 filhas de Filipe profetizavam. Ou seja, a igreja nunca dependeu da palavra de apenas um homem, mas do Espírito Santo, que distribui dons a muitos para a edificação do corpo de Cristo. E quando falamos dos últimos dias, a promessa de Deus é clara: "Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão." Isto está em Joel 2:28 e ainda repisado em Atos 2:17. Isto significa que Deus levantaria muitos servos e servas com dons proféticos, e não apenas um único profeta absoluto. Então, agora, precisamos ter cuidado. Jesus já nos alertou: "Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou, e enganarão a muitos." Eita, o verdadeiro profeta não se coloca como centro, não busca exaltar a si mesmo. João Batista deu um exemplo quando disse: "Convém que ele cresça e eu diminua." E em Apocalipse 19:10, lemos o seguinte: "O testemunho de Jesus é o espírito da profecia." Ou seja, toda profecia verdadeira aponta para Cristo, nunca para o homem. E aqui está um perigo ainda maior: quando pessoas se dizem únicas, quando criam divisões, quando se exaltam, isto acaba causando escândalo. E eu digo, aqueles que não acreditam em Deus usam isso como argumento para desprezar a fé. Dizem: se existe tanta confusão, tantas disputas, tanta falta de seriedade, como podemos levar a sério a este Deus? Assim, por causa de falsos profetas e de vozes confusas, muitos se afastam da verdade e se tomam ainda mais endurecidos contra o Evangelho. Por isso, precisamos discernir bem. O fato de haver falsos profetas é, em si, um sinal do fim dos tempos. A Bíblia diz que eles surgirão para enganar, se possível, até os escolhidos. Meu Deus, mas em vez de nos escandalizar, isto deve nos despertar. Cristo está voltando. Precisamos vigiar, orar e permanecer na palavra. Que fique claro, Deus não busca um homem exaltado, um único representante absoluto. Ele busca uma igreja cheia do Espírito, preparada, vigilante
vigilante e fiel. A profecia verdadeira não engrandece homens, mas prepara o povo para o encontro com o Senhor. E este é o tempo de discernir os espíritos, porque os enganos crescem, mas a verdade da palavra permanece. Cristo vem em breve. Estejamos todos prontos.